Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo. Eu sou Juliana Maia, eu sou nutricionista, mas mais do que isso, eu sou mãe do João Arthur, hoje já com quase 4 anos, mas que no início me deu um susto danado, exatamente por causa do tema da nossa live de hoje, que foi o sangue nas fezes. Né, o João Arthur, ele com 12 dias apresentou esse quadro gastrointestinal muito intenso, muito forte. Ele já vinha com muito choro, distensão abdominal, com aquela barriguinha dura, né, cheia de gases por um excesso de produção de gases. E quando eu fui fazer uma troca na fralda dele, eu realmente assim senti a minha perna bambear, eu quase caí no chão mesmo, porque tinha muito, mas muito sangue na fraldinha do meu filho. E ali, né, no meio do desespero, do caos, eu realmente não conseguia pensar em nada, nada fazia muita lógica na minha cabeça naquele momento. Eu só consegui ligar para a pediatra, que também era gastropediatra por uma coincidência mesmo, desesperada, suplicando o encaixe. Ela custou, mas me encaixou lá na agenda dela. E aí ela escutou a nossa história, analisou as fotos das fraldas e na hora ela já falou que seria APLV, alergia à proteína do leite de vaca, e ali a nossa saga começou, aos 12 dias de vida do meu filho. Ele com 1 ano e 2 meses, né? Porque no meio disso tudo aí é uma história tremenda, muitos altos e baixos, muito desespero, muita falta de informação, de respeito, de acolhimento que eu passei em algumas consultas, né? Procurando profissionais que realmente me ajudassem a entender o que eu tinha que fazer para que toda aquela situação parasse. Então, estudando muito, eu consegui entender realmente, né, entender o nível de sensibilidade do meu filho, ao que realmente ele reagia, a outros alimentos que ele reagia, como ele reagia, e consegui fazer o correto tratamento da alergia alimentar dele, parar esses sintomas. Então, gente, sangue nas fezes é um tipo de sintoma que a gente, em crianças, a gente sempre vai pensar inicialmente, assim como a gastropediatra, né, só de ouvir a nossa história falou, a gente inicialmente vai pensar em alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca, que é o alimento mais alergênico. O que deve ser feito, então, é todo o processo de investigação, né, de TPO, que eu já dei outras aulas aqui explicando como se faz esse passo a passo do TPO, do teste de provocação oral, para fechar o diagnóstico correto. A criança pode ter sangramento nas fezes, né? Então, uma ferida no intestino que leva aquele sangue sair ali junto com as fezes por algum outro motivo? Sim, pode. Algumas outras doenças inflamatórias do intestino, às vezes até uma parasitose, uma infecção por vírus ou bactéria, podem, né, levar a esse sangramento intestinal e esse sangue sair ali junto com as fezes. Mas o principal motivo que se o seu filho aí está apresentando esses sintomas, se você viu um sangue vivo, vermelhinho, junto com as fezes dele, o principal, né, a principal questão associada é a alergia alimentar, e é o que primeiro a gente realmente deve investigar, é o que primeiro o médico vai investigar junto com você. Uma coisa que eu já quero deixar claro aqui logo no início dessa aula. O sangramento intestinal da criança que tem alergia alimentar, ele vai ser um sangue vermelho e visível a olho nu. Por que esse sangue é vermelho? Porque o que acontece é uma inflamação ali do intestino e é a porção final do intestino que rompe, inflama, né, abre uma ferida e sangra. Então esse sangue sempre vai ser visível. Ele pode ou não vir misturado ali com uma geleca, né, que vem ali de dentro, parece uma clara de ovo que a gente chama de muco, que também é uma barreira de proteção ali do intestino. Então, na medida que o intestino sente que ele está sendo agredido, né, que por uma imaturidade do sistema de defesa da criança, porque são poucas células, células pouco diferenciadas, elas entendem que uma proteína de um alimento, que na verdade não causaria mal nenhum à criança, são um agressor, começa a fazer a reação para tentar expulsar essa proteína do corpo da criança, para tentar impedir que essa proteína entre, seja absorvida ali pelo intestino, a criança que tem a reação ali intestinal. E nessa guerra, tanto o agressor quanto o alimento, né, ele acaba sendo um pouco ali expulso pelo intestino, e
no contato com as células inflamatórias vai gerar essa inflamação, que é nada mais nada menos do que essa tentativa do sistema imunológico de expulsar a proteína, só que inflama o local da batalha, né? As células do intestino ali acabam sendo comprometidas também, e dependendo do grau de inflamação, pode acontecer esse rompimento mesmo ali, né, de pedacinhos da membrana, de partes da membrana, acabam pegando algum vaso, né, porque o intestino, gente, ele é riquíssimo em vasos sanguíneos, exatamente porque é o local onde o alimento vai ser digerido na sua menor parte, aquele nutriente vai ser absorvido ali, atravessando a parede do intestino, chegando nos vasos sanguíneos, para que aquela energia, aqueles nutrientes sejam distribuídos para todas as células do corpo. Então é um local que realmente favorece até um sangramento quando tem um processo inflamatório ali. Então, gente, sempre vai ser o sangue visível, o sangue a olho nu. Por que eu estou falando isso? Para rebater uma prática que tem sido aí, infelizmente, ainda muito utilizada em alguns profissionais, de se solicitar para essa família exame de fezes, e dentre eles o mais pedido é o sangue oculto nas fezes. Então a família ali tá vendo, chegou, né, no consultório e falou assim: olha, médico, tá aqui, ó, teve sangue nas fezes misturada aqui com meu filho. Ah, então ótimo, vou te passar aqui um exame de sangue oculto. Mas, gente, que sangue oculto é esse? Se eu tô vendo o sangue visível ali, então não precisa, né? Se o sintoma chegou nessa base, porque tem alguns sintomas que podem acontecer anteriormente, que não necessariamente a criança vai chegar a sangrar. Tá? Mas quando a gente já está vendo ali o sangue, não tem exame de fezes nenhum a serem feitos, muito menos um de sangue oculto se o sangue está visível. E mesmo na criança que não chega a apresentar sangramento visível, mas tem ali outros sintomas que podem estar relacionados à alergia alimentar, mesmo assim esse exame não deve ser solicitado. Por quê, gente? Porque ele dá muito falso positivo. Para vocês terem uma ideia, né, só para que isso realmente fique entendido aí por todas vocês, mamães de crianças com alergia alimentar, ou familiares ou cuidadores, né, de crianças com alergia alimentar, o que acontece? Eles fizeram um estudo, para simplificar aqui, vamos dizer que foi com 100 bebês que tomavam fórmula e que não tinham qualquer sintoma ligado à alergia, tá? Nenhum sintoma gastrointestinal, nem de pele, nem respiratório, que são sintomas que podem estar ligados à alergia ao leite de vaca, alergia a algum outro alimento. Então, crianças consideradas saudáveis, sem sintomas, que faziam uso de fórmula, e aí fizeram o exame de sangue oculto nessas 100 crianças. Resultado do exame: 50 delas apresentaram positivo para sangue oculto nas fezes. O que isso quer dizer, gente? Que esse exame não fecha diagnóstico para alergia alimentar, não fecha diagnóstico para PLV e não vai auxiliar, muito pelo contrário, muitas vezes até atrapalha todo esse processo de fechamento do diagnóstico e principalmente no acompanhamento aí no tratamento da alergia alimentar. Às vezes a criança estabilizou, a dieta está ok, está tudo sendo feito corretamente, o profissional pede o sangue oculto, dá positivo. Pronto, só isso, né, só para quem é mãe de criança com alergia alimentar, para quem passou isso na pele, sabe que isso cai como uma bomba, né? O exame de sangue deu positivo, então seu filho está em reação alérgica. E não é isso que está acontecendo. Então a gente tem que sempre, o melhor exame é esse aqui para o sangue nas fezes, tá? Relativo à alergia, é o olho mesmo. Olhou, tem sangue. Então é isso. E outra coisa, gente, as mamães também, né, principalmente quando a criança tem o sangue ali mais presente, a gente vira as psicopatas do cocô, né? Eu sempre divulgo aqui para vocês, sempre compartilho isso com vocês, que a cada troca de fralda do meu filho, eu tinha uma taquicardia mesmo, assim, né, um mini infarto, porque é um momento que gera muita apreensão. O sangue nas fezes, apesar de não ser um dos sintomas mais graves da alergia alimentar, é um sintoma que impacta demais. Só quem já passou por isso sabe o quanto nos fere por dentro, nos faz sangrar por dentro, ver o nosso filho, a nossa filha sangrar.
né? Isso é muito impactante. E eu fui entender isso, né, na parte clínica, na parte profissional da análise da alergia alimentar, que esse sintoma não é um dos mais graves, porque não traz um risco eminente de morte para a criança, né, como outros sintomas podem trazer, mas gera um risco maior de anemia, que na criança muito pequenininha é muito grave. O que é anemia, gente? A anemia é quando tem uma diminuição ali dos glóbulos vermelhos do sangue, no volume deles, e eles são os carregadores de oxigênio para todas as células do corpo da criança. Imagine comigo que a criança, ela quase dobra de tamanho, né, do nascimento até 1 ano de idade. Então ela precisa o quê? De muito oxigênio e de muito nutriente. É o que ela mais precisa nesse início para se desenvolver bem. Então ela está, né, terminando de formar ali seus neurônios, produzindo pele, aumentando os órgãos, né, parte motora, toda a parte cognitiva. Ela está em ampla divisão celular. E a célula precisa de nutrientes e oxigênio para se desenvolver. Então, um quadro de anemia, um quadro onde a criança, né, as células da criança não estão recebendo a quantidade de oxigênio necessária, é um quadro grave, que pode, inclusive, gerar problemas aí que vão acarretar no desenvolvimento da criança com repercussões graves em médio e longo prazo, até pode acarretar aí um comprometimento no desenvolvimento mesmo da criança ao longo da vida. Então é muito importante nesse início que a criança não tenha anemia e tenha uma boa nutrição, né, por conta disso. Eu tento sempre, gente, falar de uma linguagem aqui mais clara possível, né, que eu estou conversando aqui com mães de alérgicos. Se tiver algum profissional aí me escutando, eu tento realmente, né, eu não estou falando para profissionais, apesar de muitos profissionais me seguirem, gostarem muito do conteúdo, mas é uma forma que eu tenho aqui para falar, né, de uma forma fácil de entendimento para as mamães, inclusive compartilhem aqui se vocês estão conseguindo, né, acompanhar o meu raciocínio, entender se está ficando claro, se eu estou conseguindo ser clara no meu raciocínio, tá?